Eu queria começar a perguntar para o senhor quais são os acidentes mais comuns com a criançada, hein, doutor? Nós temos vários tipos de acidentes com a criança. Temos aqueles acidentes que ocorrem com crianças menores de 1 ano e aqueles acidentes que ocorrem com crianças de 1 a 4 anos e crianças maiores. O foco, na realidade, é dirigido para os acidentes entre 1 e 4 anos de idade, onde ocorrem mais acidentes. Nós temos entre esses acidentes os atropelamentos, as quedas em casa e fora do ambiente domiciliar. Nós temos as queimaduras, as intoxicações domésticas, os choques elétricos, às vezes o que nós chamamos de aspiração de corpo estranho. A criança bota um objeto na boca e termina engolindo esse objeto ou mandando esse objeto para o seu aparelho respiratório. E aí, nesse caso, doutor, o que os pais devem fazer? Todos os casos são casos que merecem, na realidade, uma atenção médica. Nos casos específicos que eu coloquei de aspiração de corpo estranho, esse aí, sem a menor dúvida, a criança tem que ser atendida no serviço médico. Porque muitos desses acidentes podem colocar em risco a vida da criança. Então, os pais devem levar a criança ao serviço médico mais próximo para que haja um atendimento e, então, tomada a providência conforme cada situação. Doutor, e no caso de quedas ou pancadas? As quedas ocorrem muito no ambiente doméstico, no ambiente de casa, em que a criança, correndo, por ainda não ter uma boa coordenação motora, qualquer obstáculo, por menor que seja, é grande para ela. Ela não consegue ainda separar o que é uma altura para ela grande ou uma altura pequena. Então, um batente, por exemplo, para ela é suficiente para provocar uma queda e trazer consequências desastrosas para aquela criança. Doutor, e no primeiro atendimento logo em casa é muito comum a questão do gelo. É correto essa questão de colocar o gelo na pancada? É bem interessante, essa providência deve ser tomada, porque quando a criança recebe qualquer pancada, ou mesmo um adulto, o que pode acontecer é um extravasamento naquela região de sangue ou de outros tipos de líquidos que nós temos no nosso organismo, e o gelo vai impedir que haja esse extravasamento em grande quantidade e também minimizar a dor. Então, há necessidade essa conduta, é bem interessante e necessária. Doutor, e quando a pancada é na cabeça, é mais grave o procedimento em relação ao gelo? É o mesmo ou não? É o mesmo procedimento com relação à pancada na cabeça. Agora, dependendo da intensidade, também a criança deverá passar por uma atenção médica, por uma consulta médica, para constatar realmente a gravidade. E nesse aspecto eu chamo a atenção. Aquelas pancadas na cabeça em que a criança, por exemplo, perde os sentidos, ou que a criança passou alguns minutos bem, daqui a pouco ela começa a apresentar sinais que não está bem, a criança fica mole, largadinha, sonolenta, essa criança deverá ser atendida também no serviço de urgência pelo médico especialista. Doutor, e quando a criança ela quebra o dente ou tem um corte na boca ou na gengiva, que isso acontece, é muito comum, geralmente os pais, eles não sabem por onde começar o primeiro atendimento. Qual é o procedimento correto nesse caso? Nesse caso, se possível, também usar o gelo nessa região, sem nenhuma dificuldade. Usar o gelo naquele mesmo sentido, conter aquele sangramento, extravasamento de outros líquidos, como eu citei, e que isso vai impedir aquele inchaço, fazer com que aquela região fique muito inchada. O gelo impede isso, diminui esse fenômeno, esse acontecimento. No caso da boca, a água gelada também teria o mesmo efeito? Nem diminuiria, ajudaria, mas nem tanto. Por quê? Porque ela é instantânea. Você coloca uma água na boca e de imediato ela é removida daquele local. Ela não permanece muito tempo na boca. E inclusive esquenta rapidamente. Então o gelo é mais recomendado. Olha, doutor, a nossa equipe ela foi visitar uma casa com crianças para saber o que os pais fazem para se prevenir dos acidentes domésticos, se é que isso é possível. A gente vai ver agora. Se você tem criança em casa ou pretende ter, fique atento às dicas. Lorena toma todos os cuidados em casa para evitar acidentes com os 2 filhos. As chaves, por exemplo, estão sempre em lugares altos. Nas janelas e nos brinquedos existem grades e redes de proteção. Mas dando a volta pela casa, flagramos alguns erros perigosos que podem comprometer a segurança da criançada. Na cozinha, as panelas estão com os cabos para fora do fogão. A gaveta das facas é de fácil acesso. No quintal, produtos de limpeza estão nessa pequena mesa. A escada onde Isadora brinca não tem nenhuma barreira de impedir o acesso. E no quarto da garota, o fio do ventilador está solto, próximo à tomada que está sem protetor. É muito difícil porque você tem que estar com a atenção redobrada.
principalmente por causa do Ravanelli Filho, que tem 2 anos. E a gente tem que estar de olho para ver se não mexe numa tomadinha, se não vai ligar uma televisão que não esteja bem localizada. Questão de bebida, questão do material de higiene, usando e colocando no armário, não deixando exposto. Você tem sempre esse cuidado. Nós temos sempre esse cuidado, mas sempre escapa alguma coisa. Para a sorte da mãe, Isadora, de 8 anos, toma todos os cuidados e garante que sabe se proteger do perigo. Tipo agora, eu queria ligar o ventilador, eu não podia botar logo na tomada, podia levar um choque. E aí, como é que você faz? Eu peço para um adulto ou uma pessoa maior que esteja perto de mim. O que mais você faz para tomar cuidado? Por exemplo, na cozinha, você mexe em tudo ou não? Em tudo não, mas nas coisas que eu posso, eu mexo e, tipo, num prato que está muito alto, pede logo para um adulto, porque ou eu puxo o prato ou cai em cima de mim ou me corta todinho de vidro. Então, doutor, seria legal se toda criança fosse assim como a Isadora, mas a maioria não é assim, não é? Não, sem dúvida nenhuma, infelizmente a maioria não é assim. E aí nós observamos realmente isso que a reportagem detectou. Algumas situações de alto risco para acidentes, né, nas crianças. Qual é a análise que o senhor faz dessa casa aí? Olha, de um modo geral, a gente tem que reconhecer o esforço da mãe em manter um ambiente seguro para os seus filhos, né? No entanto, aqueles objetos de limpeza, aqueles produtos de limpeza, que são produtos de alto risco para intoxicação na criança, sobretudo na criança de 2 anos, que ela disse que tem. As panelas em cima daquele fogão, com os cabos voltados para a frente, são também os objetos que estão na situação de alto risco para a criança. Reafirmo, a criança menor de 2 anos tem toda a chance de chegar naquele fogão, puxar uma panela daquela que o cabo está voltado para ela e se queimar. Pode ter um líquido quente em uma daquelas panelas e ela se queimar. Isso realmente poderá ser evitado com uma medida bem simples, voltar o cabo da panela para o outro lado, para o fundo, vamos dizer assim, para o lado da parede. Doutor, Isso diminui bastante o risco. Eu visitei a casa da Lorena e eu pude ver que ela é uma mãe muito cuidadosa realmente, mas como ela falou, nem sempre dá para ter todos os cuidados, sempre escapa, sempre acontece algum vacilo, né? Os pais terminam vacilando nessa situação. Fora essas dicas que a gente mostrou, quais são as outras dicas que o senhor daria? Com respeito à parte elétrica, a própria criança colocou, a Isadora colocou a necessidade de ter o protetor. E quando a criança precisar realmente usar uma tomada, ter um adulto que faça esse procedimento para ela. A colocação de uma tomada é de risco também para uma criança. Então, isso deverá ser feito por um adulto. Outro cuidado muito importante em casa diz respeito às mesas, por exemplo, determinados móveis que têm as quinas bem agudas, pontiagudas mesmo. Por exemplo, determinadas mesas, a criança vai correr e vai bater com a cabeça, ou mesmo o pescoço ou um olho naquela quina, e poderá perder um olho, poderá ter um ferimento grave no nariz, ou mesmo uma pancada muito grande na cabeça. Isso é muito comum, doutor? Frequente. A criança ter essas mesas altas, pontiagudas, como eu disse, corre e mete a cara contra aquela quina da mesa. E isso leva a cortes profundos, leva a pancadas grandes na cabeça da criança. Seria melhor evitar, né? Evitar, tentar ter mesas redondas, ou pelo menos com esses cantos, vamos dizer assim, quebrados, amortecidos, arredondados, para que reduza a possibilidade de acidente, reduza a possibilidade de contusão, esse impacto na criança. Olha, e de acordo com dados do Ministério da Saúde, os riscos acidentais à respiração foram responsáveis por mais de 42% dos óbitos de crianças aqui no Brasil em 2012. O que fazer para evitar e como agir nesses casos, doutor? Os acidentes que afetam o trato respiratório, eu coloquei no início sobre a aspiração de corpo estranho, que a criança pega um objeto pequeno, e isso a gente recomenda para a família. Não deixe objetos pequenos ao alcance da criança, porque ela vai levá-los para a boca ou para o nariz. Levando para a boca ou para o nariz, o risco de aspiração é grande. A criança brincando vai engolir ou vai jogar esse objeto na via respiratória. E aí o risco ainda é maior ainda. Então nós temos que colocar à disposição da criança objetos grandes, nunca coisas pequenas que ela possa engolir ou aspirar, quando nós chamamos, levar isso para a via respiratória. Por exemplo, canetas, aquela tampinha do fundo da caneta é de alto risco.
objetos pequenos, baterias, por exemplo, de lanternas, baterias de celulares. São objetos pequenos, moedas pequenas. Às vezes o pessoal deixa uma moeda dentro de casa ao alcance da criança. A criança chega, pega a moeda e engole. Ou joga para o aparelho digestivo, no caso esôfago e estômago, ou joga para a via respiratória, que, como eu disse, é de maior risco. Muito ainda. comum, né, doutor? Muito comum e de alto risco. Tá certo? Sempre levará ou estará expondo a criança a um risco de morte. Doutor, aqui o telespectador também participa, o senhor já sabe disso. Vamos ver qual é a primeira pergunta para o senhor. Doutor, pimenta nos olhos, o que a gente deve fazer? De um modo geral, a primeira medida é lavar os olhos, é retirar o objeto que está causando o dano. Nesse caso aí, a limpeza nos olhos é extremamente importante. Doutor, e a pimenta na boca, que também é muito comum, não é? Isso, a pimenta na boca também segue mais ou menos a mesma orientação. Lavar bem a boca para retirar aquela quantidade da pimenta que está causando dano ao passar a pessoa. Aquela história de colocar o cabelo na boca, doutor, que as mães fazem muito, isso funciona ou não? Não, não deve ser feito. É mais um corpo estranho na boca, é mais risco para você ter o que nós falamos há pouco, uma aspiração. E o cabelo, sobretudo, é de alto risco. Então, no caso, seria essa dica A que o senhor deu. limpeza, lavar bem a boca da pessoa, no caso da criança. Ok, Ter então. todo esse cuidado, é fundamental. A gente tem mais uma pergunta para o senhor, vamos ver qual é? Doutor, se um caco de vidro penetrar nossa pele, o que devemos fazer? Isso, evidentemente, vai depender do tamanho do caco de vidro, da profundidade que ele adentrou a sua pele. Se você não conseguir remover, ele não deve tentar, não deve fazer grande esforço para remover, porque o risco de tétano já existe quando o caco de vidro adentra a sua pele e a sua mão possivelmente estará suja naquele instante. Então, tente não remover isso com a mão suja. Se houver um aprofundamento, se esse caco de vidro entrou bem, é preferível ir ao serviço médico para que haja retirada com material limpo, com material asséptico, no serviço de saúde, para reduzir o risco de infecção. Quando é na criança, doutor, é pior ainda a situação, que a criança ela não para, né, para a gente ter esse acesso a ela em relação ao ferimento. Também é o mesmo procedimento? O mesmo procedimento, principalmente levá-la realmente a um serviço de saúde, porque aí, quando a gente tenta remover sem a devida técnica, você poderá aumentar o corte, aumentar o sangramento. Então é preferível que seja feito no serviço médico. Doutor, e é muito comum também na criançada, geralmente a criançada mexe em tudo em casa, aquelas frepas, né, aqueles pedacinhos de madeira também. Como é que a gente deve agir nesse ponto? É o que nós chamamos, é a penetração também de um corpo estranho em nosso organismo. A frepa da madeira é um corpo estranho e poderá levar a infecção naquele local, com risco futuro de uma disseminação do processo infeccioso. Esse caso também deverá ser visto no serviço médico para a retirada com o material adequado e a orientação, sobretudo, da vacinação contra o tétano. O médico vai checar se a criança tem seu calendário de vacina atualizado para tomar as providências cabíveis pensando no tétano. Tem alguns pais que tentam, inclusive, doutor, colocar agulha, né? Exatamente. Passar álcool na agulha, achando que vai... Aqui nós enfatizamos bem isso. Não tentem fazer isso. Problema de habilidade para fazer o procedimento. E lembrar, o risco maior não é só a infecção no local, é o tétano que está aí. Então a criança tem que ser vista para se checar seu calendário vacinal. Caso haja necessidade, o médico que examinar a criança vai recomendar o reforço da vacina conforme a época em que a criança tomou a última dose. Doutor, e para a gente encerrar, no caso de afogamento, qual é o procedimento correto? Afogamentos que ocorrem, quer dizer, a nível domiciliar, felizmente, são poucos, muito poucos. Os afogamentos aqui em nosso meio ocorrem mais nesses nossos dois rios, infelizmente. E temos muito óbito em adolescente por afogamento. Recentemente vimos isso bem divulgado na imprensa local, inclusive com a participação do Corpo de Bombeiros. Mas se em casa, por exemplo, em a criança casa, no estiver caso de numa uma banheira. criança, por exemplo, numa banheira, num balde d'água que pode acontecer, a primeira medida é colocar a criança deitada, né, de preferência de banda, e tentar, ou de barriga para baixo, e tentar fazer o líquido sair, essa água sair. Se não, se a pessoa não tiver nenhuma orientação nesse sentido, leve a criança às pressas para o serviço de saúde. Corre para o hospital, né, Correr doutor? para o hospital, porque há grande chance de salvar a criança. Bom, infelizmente, nosso tempo